Boa noite, Takeshi. Sou o Lucas Boa Baut, da noite. Exit Lag. Prazer estar podendo falar com você. Hoje eu queria conversar um pouco com você sobre o momento que a gente está vivendo no CBLOL. Eu não sei se você concorda com isso, mas na minha opinião a gente parece estar vivendo o melhor momento do CBLOL. 2 vagas agora no Worlds, que era algo que todo mundo sonhava. Os times estão conseguindo desempenhar bem lá fora, né? A Fúria fez um show. E eu acho que o campeonato tá sendo muito bom com o MD3, Fearless Draft. Como que você tá achando disso tudo? Tá bom mesmo? Eu acho que o cenário, ele de fato, ele passou por um amadurecimento muito grande no ano de 2025, né? A gente teve um período um pouco difícil no começo do ano passado, que foi aquele cross-conference da LTA, né? Que vieram os times dos Estados Unidos pra cá e acabou que a gente não teve, assim, uma boa performance, né? E acho que aquilo ali foi um gatilho mesmo, algo que colocou todo mundo pra tentar reentender o que estava sendo feito aqui dentro, né? Eu falo mais em relação aos times, montagem de lineup, projetos, etc. Eu acho que a gente vem tendo uma fase agora boa, parece que os times estão entendendo muito sobre montar uma comissão técnica e deixar essa comissão técnica trabalhar. Eu comentei disso na minha live recentemente, que, poxa, a Cade fez isso com o Seal, a Luz aparentemente está fazendo isso com o Enatron, a Loud também com o Raze, a Red com o Tokers. Eu acho que a gente está num momento que a gente está conseguindo competir lá fora, como você mesmo citou o exemplo da Fúria, que também fez a mesma coisa com o Fincard ano passado, mas identificaram no Fúrias que ele podia dar continuidade ao projeto. Então, a gente está numa fase muito boa, numa safra muito boa também, porque é um pouco raro a gente ter Shino, Tatu, Kazé, Zintz, esses moleques que, tipo, estão desbancando, né, a galera mais velha. Então, acho que tá numa fase muito boa, a gente tá conseguindo competir em nível internacional, seja com a Fúria na EWC e na MSI em 2025, e também na America's Cup, a Cade, ano passado, ganhando da PSG, que sempre foi um nêmesis muito grande da região. Então, assim, eu tô reafirmando o que você tá falando, mas sim, eu acho que a gente tá numa fase muito boa, muito por conta desses fatores que se acumulam, né? A gente tá numa fase realmente boa. Você falou até o próximo tópico que eu queria dizer, que comentar, quer dizer, que são dessa nova safra que a gente tá tendo. Parece que a gente tá vivendo uma época que tá tendo novos jogadores muito talentosos. Você já citou o Shino, os Ints, a gente tem o Kazé, o Steps também, que não são brasileiros, mas estão performando... São da nossa liga, né? Sim. São da nossa liga também. Querendo ou não, são jogadores que estão vivenciando nossa rotina e acabam agradecendo a gente. Você acha que esse é o momento pra gente ter novos talentos? Que a gente tá vendo que muitos desses jogadores antigos, eles estão quase perdendo um pouco mais de espaço para esses novos talentos performar melhor, né? A gente vê a Loud com o Redbert e o Envy, que são jogadores mais antigos do cenário, mas quem tá tendo mais destaque é o Shino, né? Parece que eles estão ajudando ele a crescer, né? Eu considero que, tipo, é um pouco de anormal isso que essa molecada tá fazendo. Acho que não é tão esperado assim, sabe? Tipo, o moleque já chegar, já desbancar todo mundo, assim, de uma maneira tão rápida. Então, talvez a gente não pode ficar mal acostumado, tá ligado? Porque, tipo, a gente já teve outros jogadores novos que também pareciam promissores. Vou citar algum exemplo, tá? Não é nada contra, mas, tipo, o Marvin, ele parecia que ia ser o moleque bala pra caramba naquela Pen Academy. Chegou no Tier 1, chegou num fluxo, não foi assim tão bem, teve uma oportunidade também agora mais cedo nesse ano com a PEN. Então, assim, é muito bom ver que essa molecada tá indo tão bem. Acho que é uma força que a gente tá tendo da nossa região. Se a gente for comparar com outras regiões, talvez a gente está um pouco à frente nesse sentido, né? De conseguir renovar e trazer uma qualidade nessa renovação. Mas eu não dispenso não a velha guarda, mano. Acho que você citou aí 2 bons exemplos, né? Envy e Redbert, por exemplo. O Envy, pô, chegou nos 45 do segundo tempo e mesmo assim resolveu. Eu acho que é uma junção de coisas muito boas, mas eu fico assim com... Não quero ficar mal acostumado. Basicamente é isso, porque é uma safra muito boa que é difícil de ser replicado, né? Tipo, a gente não pode esperar que todos os moleques agora, pro ano que vem, que cheguem, que vão conseguir fazer a mesma coisa, porque eu acho que de fato é um ponto fora da curva. Uma questão que esse final de semana eu conversei com o Tatu sobre isso. Parece que hoje em dia a comunidade do LoL sente falta de, às vezes, um representante. A gente teve por muito tempo o BRTT sendo esse rosto do que era o CBLOL. E esse ano a gente tá sentindo um pouco mais de falta disso, mas muita gente coloca o Tatu nesse pódio aí, tipo assim, nessa responsabilidade de ser aquela pessoa que representa o CBLOL por conta do jeito dele de ser extrovertido, do jeito dele de jogar. E ele comentou que ele não sente isso, ele só tá atuando do jeito dele. Você acha que realmente a comunidade carece de um representante? E você acha que o Tatu, às vezes, seria uma pessoa dessa por conta da personalidade dele? Cara, eu acho que o Tatu é um dos fortes candidatos. Acho que tanto ele quanto o Shino
são boas personalidades também para esse sentido midiático, né, de representação também, porque se comunicam bem, se posicionam, são ativos em rede social. Isso é um fato que os dois conseguem fazer que destoam um pouquinho do restante dos outros meninos. Mas assim, eu acho que é um pouco de um certo saudosismo também, né, que acho que é natural até da geração, tipo, que a gente tá tendo agora, né, tipo, sei lá, a gente vê várias franquias de filmes sendo refeitas porque o saudosismo, ele de fato é algo que tá muito forte pra gente hoje, então, poxa, acho que a gente nunca vai ter outro BRTT, nunca vai ter outro Kami, talvez outro Revolta, entendeu? Tipo, mas eu acho que a gente tem que apreciar que essas personalidades estão chegando, acho que a gente não precisa colocar um ponto de chegada pro Tatu, pro Shino, eu acho que é bom eles terem essa personalidade, mas eu, particularmente, eu não espero que, poxa, eles sejam um novo BRTT nesse sentido midiático de personalidade, embora já pareçam ser, né? Mas eu vou com um pouco mais de cautela nesse sentido, porque é um mix de muita coisa pro BRTT, ter sido quem foi o BRTT num momento de explosão do cenário de League of Legends lá em 2015, ele tava na PEN, no Aliança, era tudo muito novidade, tinha muita gente nova chegando, então eu acho que é bom a gente ter também certas cautelas, porque, poxa, de qualquer jeito, beleza, o BRTT também está inserido no cenário de um certo jeito, ele também representa, tem o Baiano, que é muito midiático nas co-streams, então é bom que essa molecada tá conseguindo fazer isso, e com certeza os dois são esses que destoam um pouco mais nessa questão de personalidade. Uhum. Uma questão que eu tenho, acho que é bem particularmente com você, é sobre a sua atuação com esses jogadores novos que estão aparecendo, porque, pô, você sempre tá jogando partidas ranqueadas, tem lá tropas liberadas lá conversando com os meninos, então você sempre tá trocando essa ideia com esses jogadores, sempre conversando. Queria entender se você, às vezes, talvez um pouco num papel de bastidor, se você já chegou com algum jogador que passou por algum momento, conversar com ele e tal, algumas palavrinhas, tipo assim, pô, isso aqui que você fez foi legal, você tá performando bem, se fosse você... Já, várias vezes, cara, várias vezes, assim, nesse sentido de, tipo, teve entrevistas que a gente fez com o Chino, até mesmo pós-jogo ali que ele foi no estúdio, e, tipo, eu falei, cara, continua assim. É, tipo, tu é diferente. Quando eu tava lá em 2012, né, tipo, se eu fosse dar uma entrevista, eu não conseguia discorrer, né, não conseguia ir tão bem quanto esses moleques já estão. Acho que é tudo parte de um processo aí que eles estão passando, mas que eles já começaram muito bem, né, o fato deles também abrirem live é algo que pra gente, ao comecinho de carreira, não era tanto, e poxa, eu me arrependo hoje de não ter feito mais live, de não ter abraçado mais oportunidades. Não é num sentido de, poxa, você tem que fazer tudo que te aparece o tempo todo, porque você também é um jogador profissional que tem que treinar. Mas é importante sim, e, cara, várias vezes quando vem jogadores mais novos aqui, tipo, a gente tem sim esse incentivo de treina, mas também não esquece que você tem que gerir uma carreira, né? Você tem uma carreira pela frente, você tem às vezes 17, 18 anos e tem muito espaço pela frente. Eu acho que essa molecada vai ter aí, se tudo der certo com o LoLzinho, vai vir League Next, um monte de coisa por vir, então tem muito tempo de LoLzinho e eles têm que aproveitar, cara, porque passa também, né? Eu acho que eles têm que ver que na nossa geração, que a gente já tá aposentado, que o tempo passou para todo mundo, que agora a gente já tá em um outro ponto de carreira e acho que eles conseguem ter essa, não diria inspiração, mas uma visão do que fazer lá na frente, sabe? Porque eu não tive muito bem, né? Tipo, por ter sido da primeira geração, não tinha alguém que já tinha aposentado, que estava trabalhando em uma outra parte de um time profissional, ou de uma transmissão, ou de uma live, então foi meio que, tipo, fui desbravando tudo, e acho que para eles terem essa oportunidade de já verem um pouquinho mais à frente, ter um plano de carreira, uma gestão de imagem melhor, eu acho que é fundamental que a gente também consiga aposentados, ex-pros, casters, que a gente consiga ter esse papo com eles sempre. Ô, Takeshi, agradeço demais por ter conversado com você. Foi muito bom trocar essa ideia com você e, pô, eu fico feliz de saber que você também tem essa visão otimista do nosso cenário. É muito legal acompanhar. Valeu demais. Valeu, Lucas. Um forte abraço.